Bem, mas é uma boa noite para tu. Boa noite é ótima, né? Uma boa noite para todos, uma boa tarde, bom dia. Vamos dar início a mais um estudo do nosso livro A Gênese, dando seguimento aos milagres e às predições segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, Uranografia Geral. E a nossa querida Terezinha vai dar continuidade ao nosso estudo. Nós tínhamos parado nas estrelas fixas e vamos dar Sim. continuidade nesse estudo de hoje. Está com você, Ok. Terezinha. Bom estudo para nós. Obrigada, obrigada. Então, vamos iniciar, né? Deixa eu abrir aqui o texto. Então, é aqui, né? Nós paramos, vimos até o item 38, na semana passada, das estrelas fixas. E como nós vimos, estrelas fixas eram chamadas fixas porque se acreditava que elas não se moviam, né? Que elas ficavam fixas, paradas. Mas elas têm movimento, sim. E se tem a impressão que elas são fixas, mas não são. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao item 39. Terezinha, coloca a tela inteira, por favor. É, mas já está inteira, para mim já está inteira aqui. Ah, então, tá, Tá dando para ler? Tá dando? Tá tá. ok? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Item 39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, e das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa estelar, que a visão dos mais poderosos telescópios pode apenas atravessar. As concepções mais ousadas da imaginação só consegue avaliar. Nebulosa que não é mais que uma unidade no conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral, né? O mundo dos astros, né? O universo. Então, ele está dizendo aí, né, porque essas estrelas que a gente, quando a gente olha, né, quando a gente consegue ver estrela, porque nas cidades a gente não vê, né, por causa da iluminação artificial, tudo, parece que elas estão juntinhas, né, mas elas estão a grandes distâncias umas das outras, né? Quando ele fala em nebulosa aqui, ele está se referindo à galáxia, né? No nosso caso, está se referindo à Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia. Quando vocês quiserem, você, viu, o Clara, o Edilson, que eu vi que o Edilson chegou também, o seu Odilson, quiserem interromper para falar alguma coisa, fiquem à vontade, viu? Então, vamos ao item 40. As estrelas que se chamam de fixas não são pontos imóveis no espaço sideral. As constelações que têm figurado na abóboda do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância que se encontra a Terra, assim como a perspectiva sobre a qual se mede o universo a partir da Terra, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Então, por que elas parecem fixas, né, paradas? Uma, pela distância que elas estão do planeta Terra. Esse é um dos fatores que dá a ilusão que elas são fixas. O outro é a posição em que se olha para elas, a posição que se está no planeta Terra, né? E que se olha para essas estrelas. Então, é a perspectiva pela qual elas são observadas dá a impressão que elas são fixas, paradas, mas não estão, elas têm os seus movimentos naturais, certo? Tudo bem até aqui? Então vamos lá, 41. Temos visto que a totalidade dos astros que brilham na cúpula azulada está contida numa mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa que nomeasses Via Láctea.
Você está falando da nossa galáxia, né? A Via Láctea, né? Muito bem. Embora todos pertençam ao mesmo grupo, cada um desses astros está impulsionado por um movimento próprio de translação no espaço. Então, a Via Láctea, como daqui a pouco nós vamos ver uma figura aí, né? Ela é uma galáxia que está formada por bilhões de sóis. O nosso Sol é um entre bilhões de outros sóis que compõem a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Então, como ele fala aqui, embora, né, todos esses astros pertençam à mesma galáxia, né? Cada um deles tem um movimento próprio de translação no espaço. Nós sabemos que o planeta Terra, ele tem o seu movimento de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, e ele tem o movimento de translação, que é em torno do Sol. E esse movimento de translação que ele faz em torno do Sol leva mais ou menos 365 anos, né? Um ano, né? 365 dias. Seria um ano. Ele leva mais um ano, tem umas diferenças mínimas, né? Mas ele leva um ano para dar uma volta em torno do Sol. Os outros sóis, né? E ele dá essa volta em torno do Sol, né? Os planetas, o nosso planeta Terra, né? Mas os outros sóis que compõem a Via Láctea também, eles giram, aliás, desculpa, os outros planetas que compõem o nosso sistema solar também giram em torno do Sol, só que cada um leva um tempo específico. Não é o mesmo tempo que a Terra leva que os outros sóis, que os outros planetas também levam. Que Cada um se- tem o seu tempo, porque cada um tem umas características específicas, né? Quer falar, Clara? É assim, só por curiosidades, né? Os astros, quando falam, e aí que estão girando também em torno do Sol, seriam os astros que já eram estudados há muito tempo, né? Que era para astrologia, que era Júpiter, que era Saturno, aí começava. Uhum. Eles parecem que estão fixos, né, mais constantes, né, uma posição mais constante no céu, e desde muito cedo essas estrelas fixas já eram observadas, inclusive através dessas estrelas fixas, né, segundo eu fui buscar, elas são usadas como ponto de referência para navegação e para observação astronômica. Quer dizer, que a Isso. importância dessas estrelas que elas há muito Uhum. tempo que que elas eram estudadas já. Ela tem uma longa história aí já de estudos nessas estrelas. Achei interessante isso. Porque não havia ainda aqueles recursos como bússola, Exatamente. né? Bússola, radares, como hoje tem. Então, eles se Aí, guiavam pelas estrelas mesmo. exatamente, inclusive a própria estrela de Belém, né, para poder o que foi que conduziu eles até que essa estrela de Belém, que eu não sei se seria Sírius, não sei. Não se Sei. Não sabe. sei também agora qual seria a estrela, mas que eu já ouvi também. E mais uma curiosidade também que nos exemplos que a gente pode dar justamente de estrela fixa, né, é Sirius, Arctúrios, Capella. Então, esses são os exemplos de nomes que a gente está mais familiarizado, né? E que são Uhum. estrelas fixas. É interessante como a gente, quando começa assim a estudar e vai buscar um maior entendimento, consegue as coisas ficarem muito mais claras, né? E a gente começa assim a criar assim uma intimidade maior com Sírios, com Arctúrios, com Capela, começa a entender bem como é que funciona o nosso universo. É isso. Isso. A gente começa a ter uma pequena noção, né? Porque a coisa é Exatamente, tão é assim, uma grandiosa, né? pequena, né? Porque a gente aqui, É, porque nós não somos é, astrônomos, para começar. uma pequena noção. Porque a coisa é grandiosa demais. Tanto é que a explicação que a gente dá aqui é uma explicação bem simples, né? Claro, Que claro, nós não sim, somos da claro. área, né? Não somos não estudamos aprofundadamente esse Não, assunto, né?
Mas é bom a gente, pelo menos, ter uma noção do que seja. Exato, a gente já começa a perceber aonde nós estamos. Isso. É. Então, continuando aqui, né? O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. Esse é movimento, né? Em todo lugar é movimento. Todos são regidos pelas leis universais de gravitação e giram no espaço sideral sob impulso incessante dessa força imensa, né? Ele chama a gravitação de uma das forças que, que funcionam, né, no universo e regem os movimentos dos astros. Não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Para tornar minhas palavras mais compreensíveis, pelo exemplo, falarei especialmente do vosso Sol. Ele vai falar do nosso Sol para a gente poder entender um pouco, né, uma forma mais ampla, né? Então, vamos ver aqui, 42. Sabe-se, por observações modernas, que ele, né, o nosso Sol, não é um ponto fixo nem central, como se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia. Porque antes disso, se achava que a Terra era o centro do universo, né? Aí, como ele chama aí de nova astronomia, né, já é uma outra visão, que era o Sol que era o centro do universo. Mas o Sol também não é o centro do universo, né? Mas era o que chegou naquela época. Então, ele diz aqui, né? Que se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia, mas que ele avança pelo espaço, levando consigo seu enorme sistema de planetas, satélites e cometas. Então, o nosso Sol avança, ele tem todo um movimento pelo espaço, né? Levando consigo os planetas que o cercam, né? Que giram em torno dele, os cometas, os satélites e tudo mais. Então, é um grande movimento, né? Mas essa marcha não é um acaso. E ele não vai sem rumo perder seus filhos, independentes pelos espaços infinitos, longe das regiões que lhes são designadas. Não. Sua órbita é determinada e coordenada com outros sóis da mesma ordem, rodeados como ele de certo número de terras habitadas e gravita em torno de um sol central. Olha só que interessante. Nós vamos ver uma figura aqui só para a gente ter uma ideia, né? É figura, é desenho, não é nada, mas a gente pode ter uma pequena noção. Aqui nós temos o sistema solar, né? Nosso Sol, os planetas em torno, a Terra, né? Cada um fazendo a sua órbita em torno do Sol, cada um no seu tempo, né? Esse sistema solar, então, aqui, olha, aqui não é a nossa galáxia, como a Zélia explicou muito bem a semana passada, não existem fotografias da nossa galáxia inteira. Não existe, por quê? Para se tirar uma fotografia da galáxia inteira, tem que sair fora da galáxia, né? Como é que vai tirar uma foto dentro, né? Então, tem que ser... Então, que eu saiba, não se tem tecnologia ainda para sair fora da galáxia. Então, aqui é uma representação da nossa galáxia. Então, esse sistema solar estaria aqui, se essa fosse a nossa galáxia, estaria aqui, ó, na periferia da galáxia, né? Então, o que ele está falando aí nesse texto? Então, nosso Sol aqui, rodeado dos seus planetas, satélites, ele gira em torno de um outro centro, aqui, ó, um outro centro. E essa galáxia tem bilhões, calcula-se uns 200 bilhões de outros sóis, com planetas em volta, com satélites, com cometas, também girando em torno desse centro. Isso, uma galáxia. Uma galáxia. Eles calculam a nossa galáxia, hoje eles calculam mais ou menos
200 bilhões de outros sóis, com planetas e tudo mais, girando em torno desse centro aqui, que o Galileu chama de outro Sol, um Sol maior, mas hoje chama-se buraco negro. Hoje eles dão o nome de buraco negro, né? Que a gente nem sabe direito o que é, né? E olha só, então, aqui o sistema solar, aqui a galáxia, com bilhões de outros sistemas solares, e aqui nesta foto aqui, que a gente acha que são estrelas, não são estrelas, são galáxias. Essa foto aqui é da NASA, foi tirada pelo telescópio James Webb, que é o telescópio mais moderno que tem agora, mais novo, muito mais possante que o Hubble, né? E ele capta imagens inéditas de galáxias a quase 10 bilhões de anos-luz daqui de distância. Então, tudo aquilo que nós vimos lá, o sistema solar, a galáxia, isso aqui são galáxias. Isso aqui é só o que pode ser detectado pelo nosso telescópio, que é infinito, né? Tem muito mais do que Terezinha, isso. Oi? gostaria de ser um astrônomo para entender isso aí, porque é só mesmo um Deus, é uma criação espetacular. A gente, como Maravilhoso. a gente É olha, a gente fantástico. observa e vê que a gente não sabe nada, que o Sol que tinha razão. Só sei que É, nada sei. só sei Somos que ainda não crianças espirituais, né? Terezinha, é Navegando nesse mar imenso. Terezinha, verdade. Terezinha, Oi, o André quer falar alguma coisa? André? Pode falar. Ah, dar a minha boa noite a todos, agradecer a Oi. oportunidade do grupo e dizer que entrei num tema muito interessante, realmente, né? É uma temática que realmente nos mostra, como falou o Dilson, né? Eu estava pensando que é a nossa pequenez, né? Nossa. Seja bem-vindo, Moriama. Obrigado, Dilson. Bem-vindo, viu, Mário? André, bem-vindo, viu? Obrigado. Mas é isso. A gente fica pensando, e a Terra? Cadê a Terra aí? Pois é. Um grãozinho que sumiu, né? É. É maravilhoso, né? Eu não entendo nada, gente, mas eu adoro esse assunto, eu adoro. Sempre... Terezinha, Oi, o fala, senhor. André de Toulon, na França. Tá na Estamos em francês França? aí. Precisa Ah, falar em francês e está com ele aí. meu sonho é visitar a França. Maintenant não, não, maintenant Ai- não. a- Alors seulement Ainda não, lecture. ainda não deu. Bom, vamos voltar lá, né? Nosso texto. Aqui. Então, aqui ele fala aqui, olha aqui. Seu movimento de gravitação, assim como o dos sóis, você está falando do nosso Sol, e os outros sóis que compõem a Via Láctea, né? Seu movimento de gravitação, assim como o dos sóis e seus irmãos, é imperceptível às observações anuais, já que somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para determinar um dos seus anos astrais. Ele está falando aqui que né, lá no século XIX, né, que ele está falando, né, o Galileu, não tinha como saber o tempo que leva, né, esses sistemas solares, o tempo que leva para dar a volta em torno daquele centro maior, né, daquele núcleo maior. Mas eu, dando uma olhadinha lá, eu achei, hoje já se calcula que o nosso sistema solar, né? O nosso sistema solar leva aproximadamente 220 milhões de anos para dar a volta nesse núcleo central da galáxia. Olha só, no tempo do Galileu não se tinha ainda essa informação, né? Hoje já se tem uma informação. É lógico, tudo dentro da ciência, as coisas vão evoluindo também. Hoje é uma coisa, daqui a um pouco já é diferente, porque vai conquistando cada vez mais, né? Mas hoje, aproximadamente, leva 220 milhões de anos para dar uma volta. Imagina o tamanho dessa galáxia, né?
tamanho da nossa galáxia. E ela não é das mais importantes galáxias que existem. Algum comentário, gente? Gostaria que vocês também Antônio, falassem. Antônio, 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 caiu, Antônio? Oi, Antônio. Antônio, Antônio. Pergunta se ele fez o estudo, Terezinha. Oi, Antônio, boa tarde. Para o Antônio é boa tarde mesmo, né? Acho que ele não está ouvindo. Sim, eu estou, Terezinha, eu vi agora. Eu estava querendo saber do que é essa voz da Zé. Ô, Zé, de fato eu não fiz, porque, olha, com esses números aí que nós estamos vendo aqui, toda essa. É até desnecessário, porque é tanta coisa que a gente não consegue alcançar. A gente até se. Uma ou outra informação a mais que venha, a mais moderna que a outra, tá? É tudo consequência da nossa ainda pequenez diante do universo, que é exatamente esse o objetivo do capítulo, né? O capítulo que eu trouxe. Então, a gente, focando mais nesse aspecto, o próprio texto do capítulo vai nos dando uma dimensão dessa pequenez e da grandeza e da inexorabilidade da necessidade de existência de um ser criador de tudo isso aí, porque nós somos. Verdade. O que a gente poderia fazer, eu não tenho visto mais o Fernando aqui, é que, como um cientista que ele dá alguns dados assim que eventualmente a gente não tocou, do ponto de vista mais prático, porque o capítulo é do século XIX, como a Terezinha acabou de falar, o texto, né? Aí já é o suficiente para gente, mas a gente fica mais com os pés no chão, porque é de alguém que tem uma vivência nesse terreno, né? Seria ótimo se ele pudesse participar, né? E- Mas ele não não, pode, né? ele deve vir aí. Quando ele vir, a gente pede para ele falar pelo menos uns 5 minutos de coisas eventuais que a É, gente não tenha tocado, seria, sob o ponto de vista mais atual, que a gente já tem uma visão, né? A gente tem uma visão, à medida que vai se expandindo, né? De repente a gente imagina que é o centro do universo, aí vem o planeta solar, o Sol e os bilhões de sóis e de galáxias, aí a gente vai tendo não uma. tem, enfim, É, não então, tem as tempo. informações dadas por quem é do ramo e vive isso de forma mais prática, é mais acessível para a nossa inteligencinha ainda embotada. Nós somos tão pequenos para Pode ajudar, entender. Não entendeu? somos da área, né, Antônio? Não somos da Mas eu área. acho que está ótimo, tá vindo muita informação legal que vocês já trouxeram, como a Terezinha traz aí sempre. É, as obras que eu li, eu até dei uma olhada rapidinho, mas as obras que eu li, você pega, por exemplo, aquela obra do Carlo Rovelli, que é um cientista moderno, É, jovem ainda pela idade, né? eu vi Está uma atuante entrevista aí, dele. É. mas E é o mais Marcelo, o voltado. Marcelo Gleiser É, entrevistou a entrevista do Marcelo Gleiser com ele no YouTube. essa eu não vi, não, Terezinha. Me É, manda para mim. é O Marcelo é impressionante. outro que também nos dá assim, É. umas visões mas tudo do terreno científico, porque eles não entram nessa área que nós estamos aqui, né? Porque ele ainda como cientista, muito embora que eu achei muito interessante aquela entrevista anterior do Marcelo, Terezinha, ele dizer que pela primeira vez ele estava vindo a público, e ele leciona numa universidade que tem bastante visibilidade aqui na América, 30 anos, para assumir uma postura e dizer, sob o ponto de vista de nos educar sobre essas questões, que a ciência não tem resposta para tudo, que a ciência, Não, não tem. mas mais que isso, eu achei interessante ele dizer que, é o seguinte, que a ciência se mantém numa certa arrogância de não querer penetrar em outros universos que têm conexões com esse aí, como todos os grandes cientistas É. disseram, né? O próprio Newton, o próprio, entendeu? Todos eles. Muito É. interessante ver isso de um cientista, inclusive, que não é no mínimo agnóstico ou ateu, né? Muitos outros. Isso Eu fala estou mais alto para a seguindo, gente. ele tem uns cursos no YouTube muito bons, tudo gratuito, ele põe Sim, muita coisa gratuita, né? Que a intenção dele, do Marcelo Gleiser, é realmente passar essas informações para os leigos, para as é num pessoas, nível para perfeito, entender o universo, sabe? Ele tem esse perfeito. ideal, um ideal que ele tem. E ele E ele se. tem cursos muito bons, muito É, bons.
E ele se popularizou pelas obras dele, por todos os escritos dele em 3 décadas, com essa capacidade de falar para os leigos de forma mais pragmática que a gente possa absorver, né? Muito Você me bom. disse que foi ele que entrevistou Rovelli ou vice-versa, ou os dois? Ele entrevistou Ah, Rovelli, né? legal, legal. Eu vou ver se eu acho. Eu assisti agora, preciso ver se eu acho. Mas Você eu só me passo manda. sim. Essa eu não vi. Tá. Legal. Então, vamos lá, 43. Esse Sol central, isso que o Galileu chama de Sol central da galáxia, né? Hoje eles falam, hoje é dito que é o buraco negro, chamado buraco negro, né? Esse Sol central, do qual acabamos de falar, é, por sua vez, um globo secundário que se relaciona com outro, mais importante ainda, ao redor do qual mantém uma marcha lenta e compassada, em companhia de outros sóis. Então, é uma coisa que não tem fim, né? Os sistemas solares giram, né, os planetas giram em torno do Sol. Os sistemas solares giram em torno desse centro da galáxia. As galáxias giram em torno de um outro centro ainda maior. E não tem fim isso. É infinito isso. Para a nossa cabeça é muita coisa, né? Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que nossa imaginação se canse de ascender por essa hierarquia, de subir, né, por essa hierarquia. Porque não esqueçamos que se pode contar em números redondos uns 30 milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como engrenagens gigantescas e um imenso sistema. Mas nós vimos já, né? Nós já vimos que não são 30 milhões, isso aí era até onde a ciência do século XIX tinha chegado, né? O conhecimento. Não se tinha naquele tempo aqueles telescópios possantes. Só o telescópio Hubble, que hoje já é considerado velhinho, né? O novo agora é o James Webb. O Hubble, ele trouxe muitos anos, o Hubble está aí pelo espaço, mandando fotos, né, mandando essas informações. Século XIX não tinha isso. Eram telescópios bem limitados. Então, o Galileu fala de 30 milhões de sóis só na Via Láctea. Mas nós já vimos, são mais ou menos 200 bilhões de sóis só na Via Láctea, né? E cada sol com seu séquito, né, de planetas, de satélites, de cometas em volta. Então, as informações hoje são muito mais precisas do que as do século XIX, que é uma coisa natural, né? Normal, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá, 44. Esses astros, em quantidades incontáveis, vivem uma vida solidária. Do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre, também nada se encontra isolado no incomensurável universo. Isso aqui é uma coisa, eu acho muito importante, essa informação. Porque aqui no nosso planeta, né? Os seres que vivem aqui, desde os mais ínfimos, os mais simples, e até o ser humano, eles não são seres, espécies isoladas. Nós fazemos parte de um todo. Nós não estamos separados da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Esse é um grande equívoco que como nós não somos separados dos outros seres humanos. Nós somos todos solidários, nós somos ligados, né? Então ele fala do mesmo modo que aí no vosso pequeno mundo, né? Nada está isolado, está tudo ligado, está tudo interligado. No universo, no cosmos, no espaço também, nada está isolado, está tudo interligado, tudo é solidário. Os mundos são solidários com outros mundos.
As galáxias são solidárias com outras galáxias, né? Por isso que acontece num planeta, vamos imaginar, que é uma coisa minha agora, tá? Uma bomba atômica que é lançada aqui na Terra, que faz um estrago tremendo no planeta e para os seres, tem repercussão fora do planeta também, porque existe ligação, existe essa solidariedade, não é uma coisa isolada, né? Então, ele está falando isso. Esses astros, em quantidades incontáveis, vivem uma vida solidária. Do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre, também nada se encontra isolado no incomensurável universo. Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? O que que vocês acham disso? Já tinham visto isso em algum lugar? Não, para mim é cada vez mais uma novidade. Então, tá. É que a gente vai ganhando asas. É. Esses sistemas de sistemas pareceriam, de longe, aos olhos investigadores do filósofo, que poderiam abranger o panorama desdobrado pelo espaço e pelo tempo, pareceria, né? E todo esse sistema pareceria para o filósofo uma poeira de pérolas de ouro. Aí vem o Galileu poético, né? Uma poeira de pérolas de ouro, erguida em turbilhões sobre o sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Olha que bonito, né? Nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite. O grande espetáculo que se desdobra ante nossos olhos seria a criação real, imensa e plena da vida etérea, que engloba em seu imenso conjunto a visão infinita do Criador. Mas só temos falado aqui de uma nebulosa, né? Ele falou mais da nossa Via Láctea, cujos milhões de sóis, que são bilhões de sóis, e terras habitadas formam apenas uma ilha no arquipélago. Essa nota aqui, acho que eu até já mostrei, eu acho. É, essa foto que eu mostrei, né? Aqui. Muito bem. Então, esse item terminou, né? O item das estrelas fixas terminou. Vocês têm alguma coisa para acrescentar antes da gente passar para o outro item? Antônio. Ninguém tem nada para falar, gente? O Antônio tem coisa para acrescentar aí, o Antônio tem muito Antônio conhecimento. está mudo. Está Está mudinho. mudo. Eu dizia, eu esqueci que estava fechado, que eu dizia que, na verdade, os comentários que nós fizemos aqui já foi o suficiente para... Eu só lembrei de uma coisa, quando Terezinha fala, deu o exemplo da bomba atômica, que é a repercussão, eventualmente, que, por causa dessa nossa ligação universal, né, de Deus à criação e nós, não é bem não é uma repercussão material, obviamente, né? Uma repercussão já num outro plano de afinidades espirituais que liga tudo, o espaço infinito com toda a obra da criação, inclusive nós, mas nós, mais diretamente, por sermos espíritos, por sermos, vamos dizer assim, usar a expressão corriqueira da se fala muito e não é errado, é apenas uma metáfora
as centelhas de Deus, né? Seríamos o Espírito, nós. É nesse sentido. Mas essa questão dessa ligação cada vez mais estreita que a gente vai entendendo, é uma coisa muito real. Do contrário, seria a negação do próprio Deus, né? Tá. Criador em relação à criatura, que é o que fazem os que negam todas essas características. Aliás, de manhã eu li uma colocação nesse aspecto de um filósofo, grande filósofo contemporâneo nosso aí, que é o Domingos José Gonçalves de Magalhães, que a gente nunca via nem falar, não sei como o, o criador do grande poema épico, mas um grande cientista, um grande que viveu o período do espiritualismo racional na França, no mundo, na verdade, porque ele esteve e ele é extraordinário na obra Fatos do Espírito Humano, né? O que que se conhecia dessa criatura no Brasil, por nós espíritas, a nível dessa ligação? Nenhuma. Aliás, nem da literatura, de ser ele o fundador da filosofia no Brasil, considerado pelos filósofos brasileiros, pelo Domingos José Gonçalves de Magalhães, o autor do grande poema épico Confederação dos Tamoios. É uma obra extraordinária. Fatos do Espírito Humano. Conselho que lê. Ele coloca isso em termos poéticos também, mas bem palpável para a gente entender nessa direção do espírito desse capítulo, que é nos ver a grandeza de Deus, da sua criação, e a nossa pequenez, não por desmerecimento, não porque nós estamos na nossa viagem, e a viagem é nossa, somos nós que fazemos, que a fazemos com os nossos próprios esforços. E aquela coisa que a gente está deixando para o passado, que está sempre tendo alguém dando uma empurradinha, fazendo o trabalho por nós, isso desapareceu com o surgimento dessa doutrina gloriosa, que é um divisor de águas, antes dela e depois, nessa questão do entendimento metafísico que a própria ciência, a estrutura científica, a partir do século XIX. Hoje, a propósito, eu até assisti a palestra do Paulo. Palestra não, Paulo não dá palestra, o estudo do Paulo, do livre pensamento, e ele faz referência a essas questões de forma mais direta, mas o que a gente está fazendo a partir do século XX em diante, nós que estamos aqui vivos no planeta, e todos nós, de uma certa forma, cada um no seu papel, é como que praticamente desenterrar aquilo que mais extraordinário e mais valoroso existe nesse terreno daquilo que nós estamos vendo aqui, porque foi enterrado nos 2 séculos anteriores. Daí o advento desse materialismo aniquilador, onde ainda insiste com toda a veemência a, a ciência dominante materialista, nos empurrar de goela adentro e nos convencer de que nós somos autômatos, máquinas, e que a AI, eu faço confusão porque é duas línguas aí envolvidas, tem inteligência que vai superar a gente, quer dizer, isso é tudo coisa que a gente deve entender que não passa de arrogância desses pigmeus do atraso, com que, muito embora sejam hoje, se põe aí como os baluartes do conhecimento humano. Então, quando a gente vê essa grandiosidade que é, né, esse estudo tão simples que a gente está fazendo, que a gente não aprofunda, né, mas mesmo assim, a gente analisando de uma forma até superficial, dá para a gente perceber a imensidão que é. E por que então, né, o ser humano, se ele tivesse mais essa consciência dessa grandiosidade da criação de Deus, né? Será que isso não seria um fator, né, para não se ter tanto orgulho, tanta vaidade, né? Tanta ambição, tanta ganância, não é? Puxa vida, olha,
Diante disso, só aqui que nós somos, aqui um grãozinho, não que nós não tenhamos importância, a criação de Deus, toda a criação de Deus é muito importante, né? Desde os seres mais simples até o ser humano, toda a criação de Deus é importante. Mas a pequenez diante dessa grandiosidade, né? Dessa imensidão de mundos, né? Será que cabe na nossa cabeça que só aqui tem vida, só nós aqui, não tem mais vida em lugar nenhum? Para que tudo isso, né? Qual a utilidade? Deus não cria nada de inútil. Tudo que Deus cria tem uma finalidade, tem um objetivo, né? Não cria nada de inútil. Porque tudo isso para ter vida só aqui. E os homens aí, no seu orgulho, na sua vaidade, ganância, um prejudicando o outro para conseguir as coisas, enganando, mentindo, corrompendo, né? E a gente vê como nós ainda estamos longe de entendermos, de compreendermos a grandeza da criação de Deus, né? E o quão longe nós, como espíritos, né? Espíritos imortais em evolução, quão longe nós podemos chegar. Mas a gente fica preso aqui em bobagem, né? A gente fica preso aqui em coisinha, em bobagem, em coisinha material, é meu, isso é meu, né? E olha Terezinha, só, Terezinha, fala, primeiro a Clara quer falar, depois o Antônio. pode falar, Clara, desculpa, eu não percebi. Nada, não, não tem nada. Você estava falando aí, né, que a gente percebe a grandiosidade, né, que é esse universo, né, e as pessoas, por vezes, estão brigando, enfim, se as pessoas não acordariam, né, partindo do princípio que esse universo é tão grandioso, para que estarem, né, vivendo uma vida sem propósito? Que a verdade é essa, são vidas sem propósito. E o que nós vemos, né, é que as pessoas estão no seu mundinho, entendeu? Tá todo mundo preocupado muito com o seu mundinho, com a sua vidinha, que é o micro, né? Poucas são as pessoas, né, uma percentagem mínima, que tem essa preocupação com o macro, seja o macro o planeta todo em si, e muito menos o macro, que é esse universo que nós temos maravilhoso, né? Em que a gente, tendo a oportunidade de entender um pouquinho, como você diz, aqui uma coisa bem simplória, né, que a gente está fazendo, né? Mas esse pouco que a gente vai conhecendo, vai sabendo, já faz a gente fazer um despertar maior. E como seria bom que a gente pudesse, né, pelo menos a gente tem que se esforçar para isso, né, fazer com que essas pessoas acordem um pouco, né, e que venham e que vejam que grandiosidade que a gente vive e ficam dando valor a coisas que não tem um real valor. Esse despertar, isso tudo, de você ter noção, olha, nós estamos aqui, o planeta é esse, ó, mas tem outros planetas, tem tudo isso. Não adianta, é a grandiosidade que nós temos dessa coisa maravilhosa que é Deus, né? Não tem outra, né? Porque isso tudo é Deus. Então, são muito poucas as pessoas, muito poucas. Nós somos privilegiados. Sim. Fala, Antônio. Na verdade, o que eu ia dizer não era isso, mas aproveitando a deixa da Clara, e tem um aspecto muito fundamental nisso aí, para que a gente complete esse despertamento de forma mais efetiva, obviamente, tendo essa visão macro da nossa pequenez e do universo de Deus, a consequência de nos dirigirmos cada vez mais na direção esse é também ver, em vez de olharmos para nós, ou de se preocuparmos só conosco, como você muito bem enfatizou, é também levantarmos o nosso olhar para o micro do nosso ser irmão,
que é com ele que nós vamos caminhar nessa jornada e chegar nesse objetivo. Mas a referência que eu queria fazer inicialmente, é, voltando ao que eu havia falado antes, eu fiz referência a essa obra desse grande personagem brasileiro, nosso contemporâneo, um grande filósofo e que viveu imensamente esse período do espiritualismo racional em que a doutrina espírita foi concebida na face. Eu estou aqui, o capítulo é o capítulo 14, que tem vários tópicos de análise, dentre eles começa pela unidade absoluta. Ele trata do materialismo bastante profundamente nesse capítulo para provar o equívoco dessa ignorância. E conclui, tem mais a existência de todas as coisas em Deus, e conclui, não são só esses tópicos, explicação da existência das coisas em Deus, e complementa o final as considerações sobre a imortalidade da alma. Então ele diz aqui o seguinte: os materialistas, eu fiz referência a isso, né, o problema da forçação de barra eternamente, mas aí a gente vai despertando, a gente vai. Ele diz o seguinte: os materialistas, não querendo admitir um só ser eterno, infinitamente sábio e criador de todas as coisas, acham mais razoável e inteligível admitir a existência real de uma infinidade de átomos eternos e necessários, como se fosse, e de uma causa abstrata e cega, a natureza, sem existência fora dos átomos imaginários, e explicar uma coisa pela outra, sem jamais saírem de uma contínua contradição. E tudo isto só para não reconhecerem uma inteligência suprema que nessas mesmas contradições os obriga a reconhecê-la. A verdade é mais forte que o homem. Assim é que nós mesmos, por uma das partes de nós mesmos, tocamos a Deus, a Ele nos unimos, nele estamos de algum modo suspensos. Ora, nós nos edificamos nele quando para ele nos voltamos. Olha que grandeza de pensamento e que forma poética de colocar em contradição essa insistência de nos querer fazer matéria, não querer fazer matéria da matéria um Deus e o Criador de tudo, e a causa de tudo, né? É, Essa é a porque obra que eu me referi, Fatos do Espírito os Humano. materialistas falam, né, que tudo é criado, uns falam que é a obra do acaso, outras tudo se forma pelas leis da natureza, não precisa ter um criador. Eu já ouvi alguns falarem isso, não precisa de um criador. Pelas leis naturais as coisas acontecem, as coisas se formam. Poxa, mas quem criou as leis? Leis se fazem sozinhas? Não é? É uma pergunta que se pode fazer, né? O Marcelo Gleiser, eu gosto dele, ele fala que ele não acredita em Deus, tal, mas ele tem uma visão, vamos dizer, mais humilde da coisa, né? Hoje eu estava vendo um vídeo dele falando do Big Bang, né? E então é um ponto que ele usa a palavra explosão, que se expande e dali começa a formar tudo. Aí ele fala, mas se perguntarem que ponto era esse? Antes disso, o que tinha? Porque esse ponto não apareceu do nada, né? Tem alguma coisa ali, ó, né? Antes desse ponto que se expandiu, que é o Big Bang. Ele falou, isso nós não sabemos ainda. A ciência não sabe o que tinha antes do Big Bang. Que tinha alguma coisa, tinha, porque nada surge do nada. Mas não, a ciência não sabe. Então, ele se coloca nessa postura, né? Porque se vai de causa em causa, né, até o infinito, vai chegar em Deus. Chega uma hora, chega em Deus, não tem como, não tem saída, não é?
Agora a gente vai começar outro item, né? Os desertos do espaço. Podemos ir? Um deserto imenso, sem limites, estende-se além da aglomeração de estrelas, das quais acabamos de falar e a envolve. Solidões sucedem solidões. E imensas planícies de vazio se estendem ao longe. Os aglomerados de matéria cósmica são isolados no espaço, como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Porque as distâncias que tem entre uma galáxia e outra é muito grande, né? Então tem esses, eles falam que eles estão isolados no espaço, né? Porque existem distâncias imensas. Se quisermos calcular de alguma maneira a enorme distância que separa o aglomerado de estrela do qual fazemos parte das próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares estão disseminadas e são raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que separa uma das outras é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. Ora, como vimos, a nebulosa estelar, que é a nossa galáxia, mede em números redondos 1000 vezes a distância que tem das mais próximas estrelas, tomadas por unidade. Isso quer dizer 100 mil trilhões de léguas. Então, ele está tentando aí, né, falar da distância de uma galáxia para outra, a extensão da nossa galáxia, né? E o que eu peguei aqui, deixa eu ver se eu acho, se eu não me perco aqui, aqui. Eu peguei aqui, olha. Astrônomos do Observatório La Silla, no Chile, conseguiram medir de forma precisa a distância da Via Láctea até a galáxia mais próxima, a Grande Nuvem de Magalhães, 136 mil anos-luz, com uma imprecisão de apenas 2,2%. Só isso de erro, né? O resultado deve contribuir com futuros cálculos da idade e tamanho do universo. Então, para o cálculo, eles chegaram da distância da nossa galáxia até a galáxia mais próxima, né? Que chama a Grande Nuvem de Magalhães. E aqui, a Via Láctea é uma das centenas de bilhões de galáxias que formam o universo. É nela que está localizado o Sistema Solar, como nós já vimos, né? Conjunto de corpos celestes, do qual o planeta Terra faz parte. Ela se estende, a nossa galáxia se estende por um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz, a extensão da nossa galáxia, o diâmetro da nossa galáxia, né? 100 mil anos-luz, sendo que cada ano-luz corresponde a 9,46 trilhões de quilômetros. A gente não tem como imaginar, não é? Não temos como... Mas só como curiosidade mesmo, que a gente não tem nem... Mas é importante anotar que esses números não são aleatórios, né? Hoje a Não, ciência, com suas capacidades de cálculo e observações, elas fazem. Tanto fazem é que cálculo. até o índice de erro aí eles colocam. Até o É o que índice de acontece com a nossa ciência aqui no nosso mundo aqui, mais terráqueo, mais terra a terra, com cálculos mais elementares que também têm essas os grandes figurações matemáticas e cálculos que sustentam o paradigma materialista que nos tenta fazer máquina, ele é todo incompleto, é todo cheio de falhas. Qualquer obra científica mais avançada que a gente lê, a gente vê isso. Não é é, tudo, porque a gente começa a fantasiar em cima da ciência. Primeiro, a gente tem medo de pronunciar essa palavra, depois começa a ver a ciência como algo acima de Deus e o cientista mais ainda.
Quando a gente abre a gente desperta desse êxtase negativo, a gente começa a ler e ler, porque nós temos aquilo que supera tudo que é ciência, que é inteligência, é a faculdade de conhecer que Deus nos deu. Aí a gente começa a ver que isso é tudo uma coisa que é humana, né? Então não tem esses cálculos, essas fórmulas matemáticas precisas que encaixam bonitinho, somente nas ciências mais miraculosas aí, que é a física quântica, a relatividade, e dia após dia uma coisa vai superando a outra, né? Isso é muito interessante observar isso. É interessante, né? Porque a ciência vai... Eu tenho uma afirmação de Kardec que eu acho muito legal, né? Que os cientistas, por mais materialistas que eles sejam, na realidade, o que eles estão fazendo é descobrindo as leis de Deus. Quando eles pesquisam, né? Todos os ramos da Exatamente. ciência, todos os ramos da ciência, né? Estão estudando, eles estão descobrindo as leis divinas, né? Mesmo sem acreditar em Deus, não é? Muito bem. A distância que existe entre elas pode ser muito maior, por ser muito maior, não pode ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais elevadas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida e encarar de algum modo a ideia do infinito relativo. Lógico, aqui é século XIX, ainda se tinha mais limitações na observação do espaço universal, né? Então, não tinha como medir. Hoje já se tem condições de fazer tudo, não é definitivo, né? Pode haver mudanças nessas medições, mas está mais aproximado, né? Então, gradativamente vai se aproximando da realidade, né? Dessa criação. Esse deserto celeste que envolve nosso sistema sideral e que parece estender-se como se fosse o mais longínquo final do nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito de Deus, que, para além dos céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Muito bem. 47. Além dessas vastas solidões, mundos magníficos brilham tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos esplêndidos, oásis vagueiam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Mais além, sucedem-se os conglomerados longínquos de substância cósmica, que a visão profunda do telescópio entrevê por meio das regiões transparentes do nosso céu e que nomeias de nebulosas irresolúveis, as quais parecem leves nuvens de poeira branca perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo. O Galileu, quando ele estava encarnado, ele criou um telescópio, né? O Marcelo Gleiser estava falando que ele não inventou o telescópio. Dizem que ele inventou o telescópio, não inventou. Ele ganhou de uma pessoa que fazia lentes, mas lentes para a pessoa enxergar melhor. Ele ganhou umas lentes dessa pessoa. E depois de usar as lentes para várias coisas, ele teve a ideia de usar e aperfeiçoar aquelas lentes para observar o espaço, né? Então, aí ele criou a ideia do telescópio. Lógico que era um telescópio bem limitado para perto dos de hoje, mas ele já vislumbrou coisas fantásticas. O Marcelo Gleiser, um dos cursos dele tem 24 aulas, chama Física para Poetas, é maravilhoso.
A quinta aula inteirinha ele fala só do Galileu. Ele admira muito o Galileu. Então, a quinta aula inteira ele só fala do Galileu. E ele conta várias coisas sobre a vida dele, sobre a história dele, as descobertas dele, né? Com aquele telescópio que ele criou, ele descobriu coisas fantásticas para a época, maravilhosas, né? E a astronomia deu um passo gigantesco com as descobertas dele. Lá se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas e diferentes daquelas que são inerentes ao vosso globo, dão-lhes uma vida que vossas concepções não podem imaginar, nem vosso estudo constatar. Então, existem mundos, né? Mesmo na nossa galáxia e em outras galáxias também, mundos cujo estado da matéria é tão diferente do nosso, que nós não podemos nem imaginar como é a vida nesses mundos. Vida material mesmo, vida física. Mas a gente nem tem condições de saber como é a vida nesses mundos, porque o estado da matéria nesses mundos é muito diferente do nosso, né? Isso o Espiritismo já, né? Desde o século XIX falando isso, é um grande avanço, né? É lá onde fulgura em toda a sua plenitude o poder criador. Para os que vêm das regiões ocupadas por vosso sistema, outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida. E os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas abrem-nos perspectivas desconhecidas. Nenhum comentário aí sobre os desertos do espaço? Então, vamos seguir. Sucessão eterna dos mundos. Vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por diversas ações particulares que nós denominamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, que é o tempo, né, e o espaço, é assegurada por essa lei suprema. Então, é uma lei só, mas ela funciona de forma diferente em cada mundo, né? Cada mundo que tem a matéria em estados diferentes do nosso, as leis é a mesma lei, primordial e geral, mas ela funciona de acordo com a realidade daquele mundo. É como aqui no nosso planeta, né? Nós podemos ter uma pequena ideia disso. Nós somos seres terrestres, né? Nós vivemos na atmosfera aqui, né? As leis funcionam de uma forma para nós. Os seres que vivem submersos na água, no fundo do mar, né? A lei funciona de um jeito diferente lá para eles, não é? A forma de respirar e tudo mais. Então, nos mundos diferentes, é mais ainda essa diferença. O funcionamento das leis divinas, né, são adaptadas, vamos dizer assim, à realidade de cada mundo. O que vocês acham disso? Algum comentário? Como o próprio texto diz, né? As forças diretrizes da natureza, né? Então, nós na Terra temos uma natureza dirigindo a gente,
no universo vai ter outra, né? Outras leis, vamos lá dizer, outras leis divinas, né? Que a lei divina do universo para mim é diferente da que a gente tem aqui. E no mar vamos também ter outra. Não sei se eu estou errada, vocês É a me mesma corrigem. lei, só que funciona de acordo com o De acordo, ambiente. então, com a natureza de cada espaço, de cada Porque lugar. ele fala ali, né? É uma só lei primordial e geral, a lei divina, né? E as forças, ele chama de forças, ele chama a lei de gravitação, né? A lei de gravidade funciona de um jeito aqui, né? Em outro planeta funciona de outro jeito. Por exemplo, na Lua, né? Que os astronautas ficam flutuando, a gravidade lá é diferente daqui, mas é a mesma lei, não é? A lei suprema é uma, pronto. É isso. É, Aqui está escrito, né? Essa lei suprema. lei primordial e geral, né? Vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo, a fim de assegurar a estabilidade eterna, né? Leia o item 11, está bem clarinho lá, bem abrangente, bem O item especificado. 11 Da própria Gênesis, daqui da uranografia mesmo? Não, da Gênesis. Ah, Ah, da orografia, lógico, do é só que capítulo. para eu ir até lá agora, Não, orografia não é não. Ah, 11 não. Orografia não é número 11, né? Sim, é o tópico 11 é do o outro capítulo 6, tópico, é o capítulo uranografia. Já 4 vamos aqui Vou no pegar. buscar. meu, deve ser. Não, capítulo é o 4. tópico 11 do capítulo, certo? A Gênese se divide em duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio corporal e espiritual. A ciência Não é esse não sei que é capítulo você esse, está. não? Não, é o tópico 11 desse mesmo capítulo que estamos estudando, que é o Capítulo Uranografia Geral. Na Gênesis, uranografia. primeira está página 139. Meu livro é diferente, gente. Ajuda aí, Terezinha. Aqui é na primeira, na Ah, primeira tá. edição. Peraí. Já estou me Primeira encontrando. edição é 139, eu não sei as outras. Já achou? Mas é sobre onde fala Ptolomeu? Não, está falando disso que a Terezinha acabou de ler aí. A natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do universo tem Ok, uma só divisa: Ah, uhum. já achei. unidade barra variedade. Unidade e variedade, É isso mesmo. montando a escala dos mundos, não é bem isso que nós estamos vendo? Isso. Exato. Encontra-se a unidade da harmonia e da criação. Essa é a lei de Deus, essa é a lei divina, Né? Uhum. que É o que ele permite coloca aqui, essa, olha. que permite essa pluralidade, essa diversidade na unidade. Só existe uma, A unidade. não tem A nem outra. lei, a Não, eu lei vou é até. só uma, né? Uma só lei, Esse primordial e geral. tópico é como se fosse uma síntese bem É melhor buscar, Terezinha. fechada de todo o capítulo. Uhum. Aí, se quiser continuar lendo, Terezinha, não sei se o, Peraí, o 11 é pequeno, né? É peraí. Eu pequeno. vou tentar buscar lá no Foxfit, Terezinha. Ah, Quem tiver com o livro em cópia aí é o 11, né? Para 139. É muito bom porque como que dá uma... Ah, Zé, Aham. ótimo. Dá como que um fechamento, não um fechamento, mas um esclarecimento mais acurado de tudo que nós estamos vendo, né? Já vimos é, hoje. Mas eu estou lendo aqui, concordo plenamente com o que você está dizendo. Realmente fica mais esclarecido também. É porque é abrangente aí, né? Uhum. Obrigada, Antônio. Foi ótimo. Esse capítulo é muito árduo, é muito difícil. A gente tem que ler, reler. Vamos continuar voltar, né? entendendo, Voltar, mas ler de muito novo, pouquinho. É só estudar. tendo aquela noção da nossa pequenez. Nós vamos ver que, à medida que E na chegarmos. realidade, eu não estava com vocês ainda aqui. Não estava, Não, mas não interessa. A gente que está aqui já Não, mas há eu tanto sei, eu tempo estou vai dizendo depois continuar do tempo. nessa luta, né? Uhum. E nós vamos ver que mais para o final dele, o objetivo maior de todo o capítulo era justamente mostrar essa grandeza de um lado e a pequeneza de outro, que somos nós. Mas pequeneza essa que faz parte dessa grandeza.
É, essa pequenez não quer dizer insignificância, né, Antônio? Não, não, não é Não pequenez que somos toma. insignificantes, não. Tanto é que nós Nós vamos chegar lá e ser os Isso, administradores direto dele, né? isso, somos parte de um todo, A só que esse condição Como todo é desse mesmo, muito espírito. grande. como mesmo diz aqui, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei de continuidade. Aí, para complementar, leia a pergunta 540 do Livro dos Espíritos e comentário. 340? 540, aquela que diz que nós saímos do átomo para o arcanjo. Ah, esse aí. Está bem longe, ela, porque já está no meio do livro. Já achei. Você falou do Livro dos Espíritos. Não, a Zélia está procurando o tópico 11 do capítulo que nós Sim, estamos estudando, é isso, Zélia? Uranografia, é. Não, esse do Livro dos Espíritos foi um adendo que eu fiz, eu, claro. sim, já, porque eu já me encontrei aqui. Porque toca, principalmente a partezinha Os final aí. fenômenos, né, de livre-arbítrio. Somente na partezinha final do comentário vai entrar claramente nessa questão. Depois É podemos. capítulo 6, Zélia. Normal. E Porque eu não deixei aberto, Antônio. Uhum. Porque geralmente coloco tudo aberto. Você não consegue abrir na esquerda, Zélia? Eu tô procurando lá no capítulo, no Não, eu capítulo digo aqui nessa 6. parte aqui que você pega os que aparece o índice. Tá indo já. É porque eu, Uhum. eu Quer que eu tô no leia? Aqui eu capítulo leio, 2. Zélia. No capítulo 2, eu tô agora já no capítulo 14. Quer que eu leio aqui, Zélia? Eu abri no livro aqui, eu Vai leio. lá, vai lá. é melhor. Lê, Terezinha. É. A natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do universo tem uma só divisa: unidade barra variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade da harmonia e da criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas. Então, é a unidade da lei divina, né? E a grande variedade da criação divina, Exato. né? E a lei de Deus impera em toda essa criação. Essa unidade da lei, né, rege toda essa criação, essa variedade de criação. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei da continuidade se faz reconhecer. Considerando as forças nelas mesmas, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Vós não saberíeis apreciar essa lei em toda a sua extensão, porque as forças que a representam no campo de vossas observações são restritas e limitadas. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser apreciadas como uma ampla aplicação da lei primordial, que reina para além dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos essa palavra. E universais, como a criação. Essas forças, sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e para tudo, modificando sua ação por sua simultaneidade ou os pontos, latentes ou secretas em outras. Mas preparam, dirigem, conservam e destroem os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza em qualquer ponto que se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Muito bonito, né? E uma ligação aí, Terezinha, que ficou para trás, nós já vimos, logo no primeiro item 45 dos desertos do espaço, que a gente acabou de ler, dá uma olhada aí. Os aglomerados de matéria cósmica.
Aí você pode fazer uma relação com isso que nós acabamos de ler, que é o final do 11. Puxa, Uhum. então, Quer dizer, posso matéria entrar, Célia? cosmos são as matérias dos mais diversos e variados mundos no universo infinito de Deus, cuja É origem sai aqui? do fluido cósmico universal. Em que ponto que você falou? 45, Antônio. Ô, Terezinha, 45. 40, 45, é. É logo no 45. começo do 45 que faz referência aí à matéria cósmica, Ah, um deserto imenso, sem limites, estende-se além da aglomeração de estrelas das quais acabamos de falar e envolve. É aqui? mas Solidões, continua. Solidões, sucedem solidões, e imensas planícies de vazio se estendem ao longe. Os aglomerados de matéria cósmica são isolados no espaço, como ilhas flutuantes do imenso arquipélago. É isso? e nós estamos aí nos prendendo, ou nos focando nesses isolados aglomeramentos de matéria, que são Isso. os mundos Aham. materiais, que Uhum. têm começo e fim, que são criados e são destruídos. Nosso planeta Terra vai ter um fim. Tudo, o Sol vai ter um fim, o O Sol, tudo, Sol, a galáxia, tudo, né? tudo que é matéria, tudo que É, é matéria tem um correto. começo, tem um desenvolvimento, tem um desgaste e um dia acaba, né? E só que leva bilhões de anos, né? Tem muito, mas tem um fim. Tudo que é matéria tem um fim. Mas nada, né? Tudo que se destrói reutilizado em outros mundos, né? Aquela matéria, os átomos, né? O que se dissolve, o que se desmancha desses mundos, vão formar outros mundos, outros astros, né? E isso incessantemente. É Mas é, uma coisa fantástica, né? A lei é, divina, né? As leis é. naturais. Mas é interessante notar que esses últimos 4 tópicos desse capítulo, que conclui com considerações morais, vai nos dar uma visão bem ampla do objetivo do espírito Isso. cientista em nos mostrar tudo isso, Uhum. tendo eles certeza de que nós todos iríamos ter vislumbres de entendimento da grandiosidade, né? E, obviamente, que não no ponto de vista específico, né? Então, a gente pode recomeçar no sucessão, né, Zélia? Já está no final? Eu acho que podíamos parar aqui, Zélia, e Melhor. a É semana que melhor vem e pegar a sucessão, começar do comecinho É, aqui, porque a gente mal sucessão. leu, né? É, onde parou? 47? também acho. É, 47? Eu não posso falar muito, gente. Vai 47? começar no item 48. é no início do tópico Isso, 48. certo, certo. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Dá Então, novamente as boas-vindas ao André, né? É. É verdade, como né? Eu estava esperando isso, porque eu Só um dei boas-vindas instantinho. a ele. Então, peraí, gente. Então, eu vou liberar aqui, vou desgravar, Tá. vou tirar a gravação, entendeu? Que é melhor, senão vai para tudo.